Muito obrigado a todo mundo aí que se conectou, que se planejou para que a gente pudesse ter esse segundo encontro aqui, a nossa segunda aula para a gente falar sobre diversidade e inclusão. Muito feliz de reencontrar vocês aqui nesse espaço, né, de ver pessoas que eu já conhecia aí no primeiro encontro. Então, espero que vocês aproveitem bastante o encontro de hoje. A gente trouxe bastante conteúdo, tem muita coisa legal para a gente discutir e trabalhar em conjunto aqui. Eu me apresentei na última aula, então, para quem lembra, eu tenho essa cara de cantor sertanejo. Meu nome é Zé Neto, que à vontade aí para me chamarem assim é como os meus amigos me chamam. Então, vocês já me conhecem aqui do nosso último encontro. Para esse módulo, a gente trouxe um conteúdo super legal, pessoal. A gente vai falar sobre liderança inclusiva, nós falaremos sobre microagressões, sobre processos de liderança, iniciativas para que a gente tenha atitude se transformando em um processo cultural. Então, dentro de transformação cultural e pessoal, nós vamos falar sobre esses processos, de como liderar de uma forma diversa, inclusa na nossa atuação, para que a gente atue sendo uma referência nesses processos, né? Nesse mesmo formato que a gente espera. Então, são esses os conteúdos aí que a gente vai cobrir ao longo do dia aqui hoje. Nesse encontro de hoje, a gente trouxe bastante atividade, então vai ser um encontro muito dinâmico. Espero que vocês fiquem super à vontade para participar. Mais uma vez, para trazer os conteúdos, para trazer as dúvidas, para enriquecer o nosso fórum aqui com a participação de vocês, né? Então, acho que a última aula foi super rica essa troca, vocês trouxeram muita coisa legal e espero que essa aula também seja assim. Eu digo sempre que esse é o momento que a gente troca, para que a partir das nossas contribuições a gente saia daqui levando mais ideias. Então, conto muito com vocês aí também para as contribuições hoje aí no nosso conteúdo. Vale lembrar alguns reforços, né? Eu queria muito que o nosso indicador de sucesso hoje aqui vai ser a atenção de vocês. Eu queria muito que vocês mantivessem essa atenção plena. Eu sei que é difícil, às vezes a gente é chamado pelo canal de comunicação interna da companhia, pelo WhatsApp, o telefone às vezes sempre tem notificação, mas queria muito contar com esse exercício de vocês. Eu acho que para que seja proveitoso, para que seja produtivo, o ideal aí é que a gente esteja de fato presente aqui onde a gente se comprometeu. Vale aquele lembrete, hein? Tô vendo que algumas pessoas não conseguiram ligar as câmeras ainda. Talvez aí estão com algum problema técnico, mas toda vez que eu precisar de um voluntário, eu vou privilegiar quem não conseguiu ligar a câmera, hein? Então, só para a gente estar alinhado lá na frente, quando eu precisar de voluntários aí, vocês já vão saber. Mas bora lá, vamos falar um pouquinho do que a gente viu na última aula. Queria ouvir de vocês, já resgatar esse conteúdo, hein? O que vocês lembram aí? O que mais ficou? Vou acreditar que vocês lembram de tudo. Mas o que ficou de mais importante aí do nosso último encontro para vocês? Zé Neto, só para adiantar, assim, então, aproveitando, eu acho que a parte da diversidade no ambiente de trabalho, assim, a repercussão que isso traz, eu achei bacana, é um tema atual que a gente preza muito, então, assim, foi um ponto forte para mim. Maravilha. Vamos saber. O que mais, pessoal? Eu acho que para mim, oi, tudo bom? Bom dia. Bom dia. A gente falou bastante uma coisa que eu acho que é muito atual, sim, no nosso dia a dia, que é, por exemplo, conversas de almoço, né? Acho que a gente falou bastante disso. Como você incluir, inserir pessoas que não estão vivendo o mesmo contexto que a maioria, como a gente disse aqui no BMA. A gente tem grande maioria de pessoas privilegiadas, né? Então, como conduzir as conversas, como não deixar também que ninguém deixe de dividir as experiências que são cotidianas da vida dela, mas também sem excluir outras pessoas, sem que o assunto vire só aquilo, né? Então, eu acho que isso foi bem marcante para mim também. Ah, que legal, Amanda. Fiquei feliz de saber. Lembrei, a gente exemplificou bastante, vocês trouxeram um pouco desse ponto como uma problemática, né? A gente conversou muito sobre isso. Feliz que isso tenha sido um ponto forte aí para você. Também foi para mim, tá? Achei super legal esse momento aí da troca. O que mais, pessoal? Quem me ajuda? O que ficou aí de mais relevante para vocês da nossa última aula? Eu acho que para mim o que ficou de muito relevante, acho que complementando um pouco o que o Giovanni e a Amanda colocaram, mas é como a necessidade da diversidade ela se coloca, né? Da gente conseguir trazer para o BMA, para o nosso escritório, uma diversidade que venha para representar de fato a diversidade social que a gente tem, mas o quanto isso é desafiador. Né? Então, isso não é um processo simples, é um processo desafiador que traz muitas ferramentas para a gente conseguir trabalhar essa inclusão, né, das pessoas que vêm para agregar com essa diversidade e como que isso traz desafios que transcendem ao próprio escritório em si, mas permeiam preconceitos que a gente já tem, né? Então, eu acho que para mim ficou muito marcante isso, a necessidade da diversidade, mas o desafio que vem com tudo isso, como que não é algo fácil de fato, da gente conseguir fazer essa inclusão
com tantas pessoas, né? Num escritório tão grande como a gente tem, com diferentes sedes em Brasília, São Paulo e Rio, e como que cada um tem aí o seu desafio dentro da equipe mesmo. Perfeito, Bruna, muito legal te ouvir. A gente pensa no país que tem mais de 1.500 anos de história, mais de 300 anos sendo um país escravocrata, e a gente está falando de diversidade há menos de 10 anos. Então, de fato, quando a gente pensa na proporção disso, né, a gente viveu muito mais tempo reprimindo, minorizando grupos, e a gente tem levantado essa pauta há pouco tempo, quando a gente considera o contexto histórico como um todo. Então, é desafiador, sim, né? Não é uma coisa que é simples, por isso que a gente está aqui investindo nosso tempo, nosso desenvolvimento, para que a gente possa mover, né, com a nossa ação, com a nossa atitude, atuar para que a gente consiga reverter esse cenário. Mas não é simples. Acho que o que você trouxe é muito legal, assim. As pessoas às vezes têm um conceito superficial de diversidade e inclusão, né? E quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe a profundidade que esse tema possui. Boa, teve um tópico que a gente falou na aula passada aí que também foi bem importante. A gente ilustrou ele com um vídeo, inclusive, que foram sobre os vieses, né? Talvez fosse um conteúdo, um tema aí que vocês já tivessem conhecimento ou já tivessem trocado em algum momento. Então, acho que foi uma coisa muito relevante a gente falar sobre esses vieses inconscientes, que às vezes permeiam as nossas decisões, que fazem com que a gente tome determinadas atitudes, que permeiam as nossas escolhas e que a gente precisa estar atento para que eles não moldem as nossas decisões, né? Então, aqui, como a Bruna muito bem trouxe, é um forte exemplo de uma atuação que a gente precisa estar sempre atento, antenado, que é difícil a gente conseguir absorver e perceber, mas que a gente precisa se policiar com relação aos nossos vieses. Então, nós fizemos aí na última aula aquele exercício, né, que vocês puderam citar aí 2 ações na sua liderança para que você pudesse, a partir de hoje, quebrar os seus vieses inconscientes, né? Então, a gente fez esse exercício e queria trazer só um overview rápido aí, um pouco mais do que vocês mesmos compartilharam aí como ações que vocês se comprometeram a fazer para mudar aí e quebrar esses vieses. Então, consumir mais mídias com representatividade, adorei isso, muito legal, porque a gente tem muito conteúdo disponível. Uma das coisas que eu sempre recomendo é consumir de grupos minorizados, sabe? Então, se você tem a oportunidade de comprar do pequeno empreendedor do seu bairro, sabe? Aquilo de ir na feira e fortalecer um pequeno empreendedor, principalmente se for uma pessoa que pertence a um grupo de minoria, é uma forma de estar conectado com a realidade daquela pessoa, de você apoiar o trabalho dela. Entender quais são as exigências de fato fundamentais e quais podem ser desenvolvidas, né? Que é muito do desenvolvimento, a gente está trabalhando muito nesse diagnóstico de nos conhecer para que a partir disso a gente possa atuar, dialogar e se colocar no lugar do outro, ter uma escuta atenta, reconhecer que os vieses inconscientes existem e ter consciência deles, prestar atenção nos tratamentos e feedbacks dados a homens e mulheres da equipe, e avaliar e perceber se existe alguma diferença na forma que você conduz isso, chamar a atenção de outros líderes ou pessoas em posições acima a respeito de comportamentos excludentes. Adorei. Isso foi uma coisa muito forte que ficou para mim, porque a gente falou muito disso no nosso último encontro, né? A gente precisa ter uma liderança inclusiva e diversa, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa com que as pessoas não se sintam confortáveis em ter comportamentos excludentes onde nós estejamos. Então, para que a gente seja aí, de fato, um embaixador. Deu muita coisa legal, são 4 páginas aqui de ações específicas que vocês se comprometeram, eu achei que foi muito legal. Então, eu queria lembrar dessa parte que a gente falou aí do conteúdo, né, sobre ter um pensamento crítico, buscar práticas de recrutamento que sejam imparciais, observar muito, continuar aprendendo, continuar buscando leitura. Então, acho que aqui a gente amarra muito bem o conteúdo aí de vieses inconscientes, que a gente trabalhou na última aula com esse exercício, mas queria resgatar, porque foi um compromisso que eu espero que vocês estejam continuando aí, seguindo com ele, que é super importante, né? A gente vem, a gente discute, a gente conversa, mas tudo isso só vai ser produtivo, só vai ser positivo se vocês transformarem isso em ações práticas de fato. Mas bora lá, entrando então no nosso conteúdo de hoje, aí depois desse resgate do nosso último encontro, hoje a gente vai falar aí sobre liderança inclusiva. O que é liderança inclusiva? Existem vários conceitos diferentes sobre liderança inclusiva. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar abordagens, avaliações de diferentes autores sobre esse tema, mas esse aqui é para mim um dos que eu mais gosto, que são mais claros, que é mais claro, né? Que líderes inclusivos são abertos, são disponíveis, são acessíveis aos funcionários, há também um aprendizado, né? Mas que apresentam novas ideias e que se abrem para um contexto onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras para expressar as suas ideias. Então, promover uma liderança inclusiva nada mais é do que criar um ambiente seguro,
psicologicamente, onde as pessoas se sintam confortáveis para dividir com vocês aquilo que elas realmente são, e sabendo que ela pode levar para você aquele determinado tema, aquilo que vai ser acolhido, aquela determinada dificuldade, porque no primeiro momento pode ser uma barreira, pode representar para quem está do outro lado uma dificuldade, mas vai gerar uma proximidade, né? Então, acho que a melhor forma da gente avaliar a nossa inclusão é saber o quanto as pessoas têm se sentido confortáveis para atuar conosco em temas difíceis, em compartilhar situações que muitas vezes podem ser desagradáveis, que podem ser difíceis, que podem ser da vida pessoal dela. Eu acho que quando a gente consegue chegar nesse nível, você vai ter a segurança de que você construiu um ambiente seguro entre você e o seu time. Passei por um caso recentemente, uma das pessoas que trabalhou comigo, e aí estou dividindo aqui com vocês para lembrar que esses exemplos, quando a equipe te trouxer, você vai estar seguro de que você criou um espaço sem julgamento. Mas tinha uma pessoa no meu time que eu tinha percebido que ela estava um pouco menos engajada com o trabalho, estava mais tristinha, estava menos falante. Enfim, eu consegui perceber que ela estava talvez atravessando uma fase difícil. E quando eu chamei ela para conversar, foi uma situação muito nova para mim, né? Quando ela compartilhou o que estava acontecendo, mas me mostrou que a gente tinha construído um ambiente ali seguro para a gente trocar. Olha a coisa difícil que ela estava atravessando. O pai dela tinha sido preso naquela semana de forma indevida por ele ser um homônimo de uma pessoa que estava sendo procurada judicialmente. E aí a polícia tinha ido até a casa dela para fazer a prisão do pai. Eu nunca passei por isso, né? Eu, no máximo, consegui imaginar aquela situação e quanto aquilo fosse difícil para ela. Mas eu precisei fazer um exercício de me colocar no lugar dela para compreender aquilo. Eu achei de uma intensidade tão grande e me senti tão confortável e feliz como líder por ela ter se sentido à vontade e aberta de compartilhar algo tão difícil comigo. E a partir disso a gente conseguiu organizar as agendas dela para que ela pudesse dar atenção para a família, para a regularização daquele cenário, para que depois que eles pudessem resolver esse problema judicial, ela estivesse 100% para o trabalho. Mas eu, como líder, precisava entender que naquela situação ela não estaria 100% para o trabalho, né? E foi tão curioso que depois que tudo isso se resolveu, em algumas semanas, ela me convidou para um jantar na casa dela porque queria me apresentar ao pai, que era a pessoa que tinha passado por essa situação tão complicada e difícil, né? Enfim, mas eu achei muito curioso, queria dividir isso com vocês, porque eu acho que quando a gente passa por esse cenário, te dá a certeza que, poxa vida, me desafiou muito, eu fiquei sem saber como é que eu vou reagir agora, né? Me trouxe essa sensação, esse sentimento, mas ao mesmo tempo me fez perceber que eu tinha criado um ambiente em que ela se sentisse segura para me dividir comigo algo que é tão particular, né? Eu fiquei me questionando se eu, no lugar dela, teria essa reação com o meu líder, né? Então, que acho que essa é a certeza de que você construiu um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis psicologicamente. E esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa atuação aí que precisa ter para a gente desenvolver uma liderança inclusiva. Existem 6 competências específicas que a gente desenvolve, que a gente fala quando a gente pensa numa liderança inclusiva, pessoal, e são divididas nessas 6 frentes iniciais, né? A primeira delas é um comprometimento visível. É aquele que, de fato, você atua, mas também dá visibilidade da sua atuação. As pessoas não precisam só saber que você é uma pessoa que atua com uma frente de inclusão, mas que isso fique claro para as pessoas que trabalhem com você. Eu achei super legal um exemplo disso na nossa primeira aula, que a gente teve aí 2 sócias, né, que vieram fazer a abertura aqui das aulas. Isso é um comprometimento visível, é fazer um reforço, é fazer um patrocínio, é usar desse espaço para deixar claro o comprometimento do BMA com essa iniciativa. Então, eu espero que, quando a gente pensa numa liderança inclusiva, essa é a mesma visão para vocês, que nos lugares onde vocês estejam continuamente comprometidos de forma visível com a liderança, né? Então, de uma forma inclusiva. Seja no seu dia a dia, seja no shopping, seja no seu fim de semana, né? Não tem como a gente falar de diversidade e inclusão sem pensar em ESG. Então, aqui no meu prédio, por exemplo, eu fico pensando, a gente tem recentemente aqui é um exemplo engraçado, tá? Um ex-gerente de saúde e segurança que trabalhava comigo numa empresa, ele é o síndico hoje do meu prédio. E ele estabeleceu aqui uma competição interna entre as torres. Nós trabalhamos no meu prédio tem 2 torres, são 2 torres diferentes aqui, e a gente implementou um supermercadinho que fica no hall das torres, e a gente criou uma competição de coleta de lixo reciclado no prédio. Porque antes o prédio não tinha uma coleta seletiva. Tinha, mas não funcionava muito bem. Eram poucas pessoas que se comprometiam. E aí a gente, junto com ele, a gente estabeleceu uma prática, uma campanha que foi a seguinte: a torre que mais arrecadar produtos de lixo na coleta seletiva, ela vai receber 3 vouchers para sortear entre os moradores de compras na lojinha do supermercadinho que a gente tem aqui no prédio.
A gente aumentou quase que o dobro aqui da reciclagem dos produtos, de fato, aqui que são reciclados dentro do próprio condomínio. Investimento disso, R$600, são 3 vouchers de R$200, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver isso, porque esse comprometimento que eu tenho no trabalho, eu preciso ter ele na minha vida pessoal. E fiquei olhando para as pessoas que também moram aqui no meu prédio. Eu conheço muita gente que tem uma iniciativa legal profissionalmente, mas que no seu dia a dia não tinha esse compromisso. Então eu falei, poxa, a gente precisa refletir aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala no trabalho, também na nossa vida pessoal. Então isso também está nas pequenas ações que a gente tem. Está na nossa humildade de se abrir para aprender com o outro, para entender a situação, o histórico, os desafios, as críticas, as dificuldades que cada pessoa passa dentro do seu grupo que é minorizado. Tem a ver com os nossos viéses inconscientes, e a gente falou bastante disso aí na nossa última aula, é a gente se abrir para entender que tipo de viés a gente tem e estar atento para que a gente não atue repetindo um comportamento sem pensar. Tem a ver com aquilo que a gente estuda desde a escola, né? Que é filosofar, que é questionar alguns comportamentos que existem propriamente em nós, para saber o que a gente está repetindo, sem ter um pensamento, sem ter uma crítica, e que pode representar uma perda para o outro. É ter curiosidade sobre os outros, acho que é uma das coisas que a Amanda lembrou aqui do nosso último encontro da semana passada, demonstrar essa curiosidade, esse interesse no outro, vai fazer com que somente a sua empatia, com que você se abra, tenha um espaço de conversa e conhecimento com uma outra pessoa. Demonstrar uma inteligência cultural, acho que uma das coisas que vocês mencionaram aqui no início, né? O BMA tem escritório em diferentes localidades dentro do país, e isso também, por si só, já representa uma divergência, uma diversidade cultural, né? Por trabalhar com pessoas que têm experiências morando e têm culturas distintas. Aqui é um excelente exemplo do quanto a gente precisa se abrir para aprender com essa curiosidade da cultura do outro, né? Aqui me lembra uma coisa legal, gente, que a gente fez esse ano. Deixa eu contar isso de uma forma rápida para vocês, tá? Eu sou diretor de RH numa empresa de tecnologia, e uma das vagas mais difíceis que a gente tem aqui quando o meu time de seleção começa a trabalhar vagas é a posição de desenvolvedor. Hoje a gente já trabalha com contratação de desenvolvedores remoto, então a gente olha para o Brasil inteiro. Eu abro uma vaga e tenho a possibilidade de contratar em qualquer estado do país. Ainda assim, o meu SLA de contratação de vagas de desenvolvedor está em 47 dias. Então, entre a aprovação da vaga e a assinatura da carta oferta com o candidato, eu estou gastando uma média de 47 dias, o que é muito, tá? Então, trocando com alguns colegas de mercado, fui entender o que eles estavam fazendo nas empresas onde eles estavam. E descobri que muitos colegas de RH estavam contratando fora do Brasil, mas aqui na América Latina, na Argentina, na Colômbia, no Chile. Só que eu tenho um grande desafio, que é o fato dos meus líderes aqui não terem inglês fluente para fazer a gestão de desenvolvedores fora do Brasil. Então, eu fui para casa com uma missão. Isso ficou na minha cabeça, eu fiquei refletindo para entender o que eu podia fazer. E aí, lembrei que existem outros países fora do Brasil que falam português. E aí, comecei a refletir em países que eu pudesse fazer um piloto. Comecei a contratação de 2 desenvolvedores na Angola. Então, passei a ter contratação no continente africano, de 2 pessoas. Isso aconteceu no começo do ano passado. E hoje eu tenho um time de 18 desenvolvedores que são residentes do continente africano, e a maior parte deles na Angola, e falam português. A minha experiência foi fantástica com contratação, com produtividade, com o nível de desempenho dessas pessoas. Quem é da área trabalhista deve estar se perguntando como é que eu estou organizando isso legalmente aí. Eu tenho uma empresa que atua aí como um individual contractor e assina contrato com essas pessoas fora do país para mim como um prestador de serviços. Mas o mais legal, a gente foi fazer a festa junina aqui da empresa, a gente decidiu fazer um bingo online. E quando a gente foi começar o bingo, eu lembrei que a gente precisava ter a curiosidade para saber se o nosso time que trabalha na Angola sabia o que era um bingo. E eles não sabiam. Eles nunca tinham jogado um bingo, porque isso não pertence à cultura deles, não é algo que eles façam com rotina. Então foi muito legal, porque a gente aproveitou esse momento para escolher uma das pessoas do time para contar um pouco para eles como é que funciona a cultura no Brasil da festa junina, por que a gente usa o bingo, que ele é uma atividade, e a gente fez um bingo online e eles jogaram pela primeira vez. Isso foi muito legal, porque abriu espaço para que a gente mostrasse para uma outra pessoa de uma outra localidade um pouco da nossa cultura. E daí, no próximo evento, a gente pediu para que eles trouxessem algo que fosse da cultura deles e apresentassem para nós no Brasil. Então, isso demonstra um pouco dessa abertura, né, como líder, de usar a sua experiência, de usar os espaços que você ocupa para fazer esse intercâmbio cultural. O que a gente pode compartilhar com o outro e o que a gente pode aprender com o outro. E usar isso aí para uma colaboração, para que a gente tenha isso no nosso dia a dia, para que a gente aprenda, né, e continue em evolução, para que a gente possa ter uma iniciativa de fato inclusiva. Mas falando de tudo isso, para a gente já começar aí o nosso primeiro trabalho. Falei que hoje a gente ia ter muita atividade aí com muita mão na massa, né? Então a gente vai para a nossa primeira dinâmica,
Nós vamos dividir vocês em grupos de 4 pessoas, que na ferramenta mesmo, a gente vai ter um tempo de 15 minutinhos aí para cada grupo, para as atividades dos grupos, e a gente quer que vocês levantem nesse papo quais ações e comportamentos na prática nós podemos relacionar a cada uma dessas competências. Eu vou dividir com vocês, vou voltar para a tela anterior para que vocês lembrem aqui dessas 6 competências quando a gente pensa em liderança inclusiva, e dentro do grupo, nesses 15 minutinhos que vocês vão ter, vocês vão levantar as ações. E dá para você, como líder, construir de iniciativa para relacionar cada uma dessas competências. Literalmente, o que dá para fazer na liderança para que você tenha uma inteligência cultural? O que dá para fazer na liderança, no seu papel, na sua atuação, para que você possa quebrar os seus vieses inconscientes? Então, acho que é construir isso ouvindo de vocês. Que iniciativas podem ser feitas para cada uma dessas 6 frentes aqui? A Pamela vai me ajudar aqui a dividir vocês em grupos aí de 4 pessoas. São 15 minutinhos para essa atividade. Agora são 9h56. Então, a gente puxa todo mundo em 15 minutinhos aqui para que a gente possa entender e avaliar as ações que vocês trouxeram aí nessa atividade como iniciativas para fortalecer essas competências. Galera, eu passei pelos grupos aí, eu vi que veio muita coisa legal, de uma maneira bem objetiva. Queria ouvir alguns de vocês aí. O que veio de ação que vocês consideraram mais legal aí dentro dessas 6 competências? Não precisa cobrir todas as 6, não, mas talvez aquilo que você achou mais viável de ser realizado ou mais curioso. Compartilha aí com a gente, deixa eu saber. Acho que posso falar aqui pelo meu time, aí meu time me complementa, assim, algumas das coisas que a gente falou que eu achei bem legais. Acho que no ponto de humildade, a gente falou sobre o líder reconhecer as próprias falhas e compartilhar isso com o time, de uma maneira, enfim, humilde, aí, incentivando que o time possa compartilhar suas próprias vulnerabilidades, seja no coletivo ou individualmente com o líder. Uma outra ideia aí, bem de ordem prática, que a gente pensou aqui, o BMA ele tem institucionalmente uma política bem atenta a feedback, então a gente poderia aproveitar essa política que já existe no BMA de feedback para poder incluir uma etapa específica, um item específico desse feedback, para permitir que exista um espaço institucional mesmo para que tenha essa escutativa. Então, o bom disso é que a gente cria meio que assim, um item mesmo, um checklist que permita que a gente não deixe esse tema para lá ou esqueça esse tema e deixe esse tema para outro momento. E aí, outro ponto que a gente falou, e aí sobre inteligência cultural, que me chamou a atenção aqui, é a gente ter, de novo, repetindo aqui o termo escutativa sobre os hábitos do time, assim, ficar atento para coisas que o time gosta, pessoas que têm hábitos mais diferentes dos seus próprios hábitos, sei lá, absorver ali que a pessoa comentou de algum cantor ou de alguma comida específica, trazer isso depois em outra conversa com ela para mostrar que existe, de fato, essa ligação e essa preocupação do líder em estabelecer uma relação de contato, enfim, pontos em comum com seus liderados. Muito bom, adorei, Thaís. Acho que está tudo correlacionado a esse interesse, né? A escuta e o interesse no outro, né? Acho que essa é a principal porta de abertura aí dos pontos que você compartilhou, muito legal. Algo mais, pessoal, que vocês gostariam de compartilhar? Eu ouvi muita coisa legal aí nos grupos, hein? Não? Nada mais? Ó, uma coisa que surgiu no nosso grupo, né, que a Amanda até trouxe, que a gente tem várias ações dentro do escritório, institucionais, né, vários eventos sobre diversidade, sobre uma série de temas e assuntos, e que uma das formas da gente trazer um pouco, né, do exemplo é a gente chamar a equipe para participar, é a gente mesmo ir junto e não deixar para lá, porque às vezes são eventos que não são obrigatórios e a gente acaba sendo absorvido pelo trabalho, pela entrega, e a gente fala, putz, não vai dar, não sei o que, e que a gente fazer esse esforço coletivo talvez também seja uma forma de colocar o time mais engajado nesse assunto. Muito bom. Bom, Ana, concordo e gosto demais, né? Tem um autor francês, um sociólogo francês, chama Durkheim, ele fala uma coisa que eu adoro. Ele diz que comida e bebida são lubrificantes sociais. E isso faz muito sentido, porque todo evento ele é permeado de comida e bebida, que é aquele momento que a gente descontrai, aquele momento que a gente quer interagir, falar de um outro assunto. E aí essa é uma oportunidade de demonstrar esse interesse genuíno, essa curiosidade pelo outro, né? Todo mundo fica um pouco mais à vontade fora daquela atuação profissional. Então, muito legal isso que vocês trouxeram. Tiveram várias coisas legais nos grupos, eu acho que depois vocês vão ter oportunidade de compartilhar, mas uma coisa que eu queria reforçar aqui, que eu ouvi que eu achei muito legal, que é simples, mas é efetiva, é dizer que a opinião do outro é importante. Escutei isso num dos grupos e achei muito legal, né? Às vezes a gente abre para que as pessoas tragam sugestões, mas a gente acaba não acolhendo essa sugestão. Ela até pode fazer sentido, a gente até transforme ela em uma iniciativa depois, numa reunião de trabalho. Mas acolher essa opinião que chega é muito importante. Mas a gente faz
aqui em São Paulo a gente gosta de falar brainstorm, né? Mas eu amo o pessoal de Minas, chama de toró de palpite. Então, a gente abre uma reunião e as pessoas dão ideias diferentes, assim, coisas que às vezes não tem nada a ver, que nem vão ser usuais. Mas essa é a ideia de abrir um toró de palpites, né? Mas vale a pena a gente agradecer aquelas ideias, as mesmas que não vão ser, mesmo que elas não sejam executadas, para demonstrar esse interesse naquilo que o outro trouxe, né? Para que a gente não boicote isso. E uma coisa que vocês trouxeram muito que eu achei legal é demonstrar a sua própria vulnerabilidade, que isso abre espaço para que o outro enxergue que você não é perfeito e que ele também tem um espaço de aprendizagem e erro. Gente, isso parece simples, mas é tão difícil, porque a gente vem de uma hierarquia profissional em que nós fomos treinados e capacitados para ser aquela pessoa que nunca erra, né? Então, quanto mais acertos a gente tem, melhor a gente é visto, mais rápido a gente cresce na carreira. Então, a gente foi condicionado para esconder onde está a nossa vulnerabilidade. E abrir uma liderança, inclusive, abrir esse espaço é exatamente o contrário, né? E, por fim, para a gente avançar aqui, mas teve o último ponto que eu ouvi no grupo, que é assim, mas às vezes o meu líder não pratica isso. É verdade, a gente está numa posição, né? Eu me enquadro junto com vocês, em que a gente lidera pessoas, mas a gente também reporta para um líder acima. Então, a gente às vezes encontra essa dificuldade no nosso dia a dia. Então, a gente tem que buscar como é que a gente também consegue influenciar o nosso líder. De que forma a gente consegue saber o que é importante para ele e levar esses pontos para que a gente também construa esse ambiente. O meu líder imediato, né, para quem eu reporto, ele não demonstra tanta curiosidade sobre mim. Poxa, vou eu então demonstrar curiosidade sobre ele para ele perceber que eu estou tendo a iniciativa que vai ser benéfica para os dois lados. E para a gente fechar isso, eu queria contar um exemplo que eu tive recente, que me marcou muito. Eu tenho um one-on-one com o meu chefe, ele é o fundador da empresa, no primeiro horário do dia. Então, nossa agenda é às 9 da manhã. E um dia desses, eu sempre me preparo, me conecto antes, porque eu preciso apresentar o material e tudo, né? É o meu chefe, eu não posso errar, então não posso me atrasar. Olha a preocupação. E daí eu abro a câmera, tá meu chefe de regata, todo suado e boné. Na hora eu pensei, ele deve ter aberto a câmera errada, ele devia entrar nessa reunião aí sem câmera e conectou. Aí eu levei um susto, né? Eu falei, tudo bem? Tudo. Aí ele falou, cara, sabe que eu corro de manhã, tava vindo para casa na corrida, peguei um trânsito lascado, fiquei preso, cheguei em casa atrasado. Mas em tomar banho e manter a agenda com você sem me arrumar, eu preferi manter a agenda que eu tinha com você. Bum! Acho que isso gastou um minuto, né? Eu falei, eu passei o resto do dia refletindo sobre isso. Falei, poxa, olha como a gente é treinado para julgar o outro, né? Assim, meu primeiro pensamento foi de julgá-lo. Poxa, ele não se preparou para trabalhar? Assim, meu chefe aconteceu alguma coisa que impedisse ele de trabalhar? E o que ele fez foi exatamente o contrário. Dizer que, embora ele tenha tido um imprevisto, para ele era mais importante manter a agenda comigo, o compromisso que ele tinha comigo, do que se atrasar ou remarcar aquela agenda para que ele pudesse se arrumar. Mas foi um exemplo de desconstrução, sabe? Eu fiquei no primeiro momento a reação foi de um pouco de incômodo, sabe? Parece que eu estava fazendo uma coisa errada, eu conversando com ele, sabendo que ele não tinha tomado banho para trabalhar. Mas depois eu fiquei refletindo sobre a importância disso, assim, sabe? Tipo, como é que paradigma é esse? Por que a gente construiu isso, né? Eu acho que foi um momento de vulnerabilidade dele, de demonstrar que ele tinha se atrasado, que ele, infelizmente, da forma que ele se programou não tinha dado tempo, e ele estava chegando da corrida e preferiu manter a agenda comigo. Acho que foi um exemplo que me marcou recentemente, que eu queria compartilhar com vocês, porque acho que ilustra muito bem isso que a gente está falando quando a gente pensa em nos abrir para essa vulnerabilidade, para explorar o que a gente tem e o que a gente pode aprender aí a partir das nossas ações. Mas muito legal. Bom, a gente avançando desse exercício, a gente vai falar de um outro tema aí, acho que vem muita coisa legal aqui, de um tema super importante, que é um dos conteúdos do nosso encontro hoje, que é sobre microagressões. E aí isso se conecta com esses pontos que a gente tem falado, né? Mas a gente precisa relembrar a importância disso. Então, a microagressão ela pode ser verbal ou não verbal, ela pode ser direcionada a um grupo, a uma pessoa, ela tem um tom que é depreciativo para o indivíduo, e no ambiente de trabalho, muitas vezes ela é sutil, né? Pode acontecer de uma forma pequena, pode acontecer de uma forma repetitiva, podem ser com o uso específico de algumas palavras que causam dano emocional, dano psicológico às pessoas. Então, quando a gente pensa em ter uma liderança, inclusive, a gente precisa entender o que é, exemplificar, para que, primeiro, a gente condicione o nosso comportamento para que a gente não reproduza esse comportamento de microagressão, mas para que a gente também gerencie isso dentro do nosso time. Então, vamos exemplificar e avançar um pouquinho mais para a gente se desdobrar aí nesse conteúdo sobre microagressões, né? Então, em muitos casos, a microagressão ela invalida o indivíduo, a experiência dele, a trajetória, né, a história dele até aqui, pode trazer algum tipo de ameaça para a pessoa, pode gerar uma intimidação, pode colocar em xeque o status, a entrega da pessoa, pode questionar o tipo de tratamento que ela tenha.
né? Quando a gente pensa em microagressão, ela pode acontecer num processo hierárquico, do líder para os liderados, mas ela também pode acontecer dentro do próprio time, né? Às vezes o próprio time tem um comportamento que é excludente, e isso é uma microagressão. Podem ter brincadeiras que podem ter microagressões em tom de brincadeira que tragam esse tipo de ameaça, esse tipo de depreciação para as pessoas. Então, a gente precisa estar atento para a gente gerenciar isso, porque isso traz um impacto muito grande quando a gente está criando um ambiente inclusivo e seguro psicologicamente para as pessoas. Vamos exemplificar um pouquinho mais os tipos, então, aí de microagressões. Existem os microataques, chama micro porque às vezes pode ser pequeno e talvez até imperceptível para quem não pertence a um grupo minorizado, né? Mas os microataques são agressões verbais ou não verbais que podem ferir aí as vítimas, né? Com insultos, com evitação, com discriminação. Um exemplo de microataque é empregar uma conotação negativa a palavras associadas à comunidade LGBTQIAPN+. Né? Então, eu vejo isso com frequência. As pessoas usam alguma expressão que é da comunidade LGBT como uma forma de ofender uma outra pessoa. Né? Então, temas ou palavras que vocês já tenham ouvido. Então, a gente precisa estar com o ouvido apurado sobre isso, porque isso é um microataque, né? Isso é uma forma de atingir o outro. Então, a gente precisa estar atento sobre isso e entender como é que a gente se posiciona em cada um dos cenários. Né? Então, acho que aqui é um ponto muito forte de atenção, claro, exemplificado. Quando a gente pensa nos microinsultos, são aquele tipo de comunicação que é ofensiva e que, às vezes, ela é insensível porque ela desrespeita, ela desvaloriza a identidade do outro. São mensagens que, às vezes, elas podem também ser sutis, como qualquer tipo de microagressão, mas elas também podem ser não verbais. Mas um exemplo de um microinsulto é quando uma pessoa diz que mulheres não sabem dirigir. Isso é um microinsulto direcionado a um grupo específico. É uma forma de insultar, de invalidar a identidade ou a conquista daquele grupo. E existem as microinvalidações, que são as comunicações que excluem. As microinvalidações é aquela para invalidar a entrega, a ideia, a sugestão do outro, trazendo, às vezes, um tom de desprezo ou afirmando que aquilo que a pessoa sente, que ela percebe, é algo que é inválido. Um exemplo é afirmar que pessoas negras, para uma pessoa negra, que ela exagera em tudo, em que ela vê racismo em todas as situações. Isso é uma forma de microinvalidar o outro, a história, o cenário, a situação. Quer ver mais exemplos? Vamos cobrir algumas coisas. Né? Em microagressões, às vezes existem as microagressões que são capacitistas. Então, alguns exemplos. Você é tão inspirador por fazer isso, apesar da sua deficiência. Você não parece ter deficiência. Gente, essa frase aqui, ela é muito agressiva. Só que as pessoas são treinadas para não perceber a agressividade que tem nisso. Vou dar um exemplo para vocês, né? Durante muito tempo, algumas pessoas usavam com um tom de elogio para mim dizer que eu não parecia gay. Ah, que legal você, ou que bonito você, que pessoa bacana você. Você nem parece ser gay. E sabe qual era a minha primeira reação? Eu agradecia. Eu falava obrigado. E eu gastei muito tempo para perceber que isso é uma forma de afetar, é uma microagressão. Porque qual é o benefício, qual é o elogio de não se parecer? A comunidade que você pertence. É uma forma de te tirar do centro. Então, isso é um cuidado, é uma atenção que a gente precisa ter. E que talvez no cunho, na atenção daquela pessoa, ela pudesse não ter conhecimento da agressão que ela estava causando, né? Mas tem esse tom. E aí, eu, mesmo recebendo esse tipo de comportamento, demorei um tempo para poder entendê-lo. Imagina quem estava do outro lado, talvez repetindo uma coisa que achava que pudesse ser um elogio. Teve um outro que eu ouvi recentemente que foi racista, dizendo para a pessoa, nossa, você é muito bonito, você não tem traços de preto. E a pessoa achou que aquilo era uma forma de elogiar ou de reconhecer. E isso é uma agressão racista, como se ela desprezasse ou minorizasse os traços físicos de uma pessoa que pertence a um grupo étnico-racial. Então, é uma agressão forte que às vezes pode estar disfarçada de um elogio. Né? Ainda incapacitistas, ajudar alguém sem permissão, pressupondo a incapacidade da pessoa. Então, a gente precisa saber primeiro se essa pessoa quer ajuda, se ela precisa de ajuda, ao invés de a gente só pressupor que aquela pessoa precise ser ajudada por ela ter um tipo de deficiência. Evitar usar termos como retardado, maluco, em tons pejorativos. Tem uma expressão capacitista que eu vejo muito ser repetida, principalmente por ser um profissional de RH. Toda vez que as pessoas precisam de uma vaga no time, sabe como é que elas me justificam? Não estou conseguindo entregar isso porque eu não tenho braço.
E isso é uma microagressão, isso é uma expressão capacitista. Por quê? Porque quer dizer que alguém que não tem um braço entrega menos do que uma pessoa que tenha? Isso não pode ser uma afirmação. Isso é uma forma generalista de englobar ou de generalizar uma avaliação que muitas vezes não é real. Microagressões sexistas. Ignorar ou interromper uma mulher em reuniões. Quem cuida ou perguntar, né? Quem cuida dos seus filhos enquanto você trabalha? Você é assertiva para ser uma mulher. Focar em aparência e não nas habilidades e competências de uma mulher. Essa expressão aqui, eu acho que eu dividi com vocês, né? Eu estava entrevistando não sei se eu compartilhei esse exemplo, mas eu estava entrevistando com um líder há algum tempo atrás, e ele virou para a candidata, era mulher, e perguntou para ela, né? Quem cuida dos seus filhos enquanto você trabalha? Ou ele perguntou, como é que você se organiza com seus filhos enquanto você trabalha? E depois que ela saiu, eu perguntei para ele, se fosse um homem, você também teria feito essa pergunta? E eu sei que a resposta é não, porque isso era uma agressão sexista, né? Como se fosse para o homem, ele não tivesse que ter essa preocupação. Ou talvez, se fosse para o homem, fosse até um mérito. Ele ia me dizer, olha, ele tem 3 filhos, então ele vai valorizar bastante o trabalho. Ele vai trabalhar mais que os demais por ter que sustentar uma família. Enquanto para a mulher, isso podia ser algo que trouxesse prejuízo para ela num processo de avaliação. Microagressões que sejam homofóbicas, assumir que todos sejam heterossexuais, né? Perguntar para a pessoa a orientação sexual dela. Tudo bem você ser gay ou ser da comunidade LGBTQIAPN+, independente, né? Tudo bem desde que não demonstre afeto em público. Quem é o homem, quem é a mulher na relação. Evitar reconhecer o parceiro em eventos, né? Então, hoje eu ocupo uma posição de diretoria, então é muito comum nos halls de diretores eu ter muita dificuldade de encontrar alguém que pertence a algum grupo de minoria. Eu sei que muitas vezes, quando eu levanto a bandeira, quando eu compartilho algo que é natural para mim, as pessoas ainda se assustam de alguma forma, porque eu falo ou trato isso com a máxima naturalidade. Então, eu falo lá, eu e meu marido viajamos na semana passada. Aí a pessoa do outro lado fica sem saber como é que ela vai continuar aquela conversa, porque eu falei o marido, eu falei o namorado, ou eu falei... e aí ela fica, mas o seu parceiro é a pessoa... não, eu estou falando, é o meu marido, né? Então, do outro lado, a pessoa também pode ficar confortável em reproduzir o mesmo que eu estou dizendo, mas gera um desconforto, né? Então, como é que você percebe isso? Quando alguém tem dificuldade em te dizer que ela tem um namorado, que tem uma namorada, ela está preocupada com a sua opinião, ela vai dizer um parceiro, né? Uma pessoa. Eu estou namorando uma pessoa que esse fim de semana jogou futebol, ela saiu. Isso demonstra que ela não está confortável em compartilhar ainda com você. Microagressões racistas, né? Seu cabelo é tão tóxico, eu posso tocar o seu cabelo, né? Como se fosse algo exótico, não natural. De onde você realmente é, ter uma pressuposição de que o outro seja de uma região, de um estado diferente por conta da sua raça. Assumir que uma pessoa negra cresceu em um bairro pobre, porque a gente tem um viés aqui dessa microagressão de ter essa visão, ficar surpreso ao ver uma pessoa negra em uma posição de liderança, né? É uma expressão racista, mas a gente tem que demonstrar, não é que ela é uma expressão racista, ela é uma microagressão, demonstrar essa surpresa. Poxa, você é uma pessoa preta e tem uma posição de liderança. Isso é uma microagressão para o outro, porque isso desconsidera a história do outro, embora seja uma surpresa, para a gente estar numa luta aí para construir espaço para incluir os grupos que foram minorizados. Expressões etaristas, gente, essa aqui eu ouvi recentemente, assim, eu vou falar que tem umas 2 aulas atrás aí num grupo que era assim, nossa, eu não estava sabendo onde compartilhar minha tela, toma tiazona. Será que só porque uma pessoa é mais velha, ela teria essa dificuldade de compartilhar a tela? Isso não é muito mais uma falta de habilidade ou de conhecimento? Não é porque o Zoom é uma ferramenta nova, que talvez você não use todos os dias, está mais acostumado com o Teams, com o Meets, por exemplo. Então, dá para dizer isso sem microagredir grupo, né? Você ainda usa redes sociais, que moderno. Isso é complicado demais para a sua idade. Alguém na sua idade consegue navegar isso? E o que eu vejo ainda nossa, mesmo com a sua idade, você consegue se adaptar tão bem, mesmo na sua idade, você navega bem com tecnologia. Então, são microagressões que estão presentes no nosso dia a dia, que a gente, como líder, precisa estar atento, a gente precisa olhar para elas, a gente precisa ter garantia de que a gente não pratique e que a gente aprenda a ter um ouvido apurado para os momentos em que a gente perceber que qualquer um desses tons, que qualquer coisa que venha nesse sentido, é uma agressão. Muitas vezes ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal, ela tem uma tendência de ser sutil, ela pode até vir em tom de brincadeira,
pode vir em tom de elogio, mas não deixa de ser uma microagressão. Então, a gente precisa estar aqui com o ouvido muito bem apurado para isso, para que a gente possa perceber e atuar quando a gente identificar uma microagressão. Tem mais um exemplo aqui, né? Maria, uma mulher negra e coordenadora de projetos, é interrompida várias vezes por Carlos, seu gerente, durante uma reunião, e recebe um elogio de um colega dizendo: "Você é muito articulada, não esperava isso de alguém com seu background." Ela se sente desconfortável, mas não sabe como reagir. Ao conversar com seu mentor, descobre que isso é um exemplo de uma microagressão, pois mesmo não sendo intencional, reforça estereótipos e os vieses inconscientes. Quais ações aqui vocês acreditam que deveria ser tomado para combater essa microagressão? O que dava para fazer nesse cenário aqui, gente? Queria ouvir de vocês. Eu acho que, sendo pessoas do meu time, procuraria a pessoa que fez a microagressão, mas acho que talvez não naquele momento, né? Abordagem no momento na frente da pessoa que sofreu a microagressão e da pessoa que praticou a microagressão, até porque, enfim, acho que poderia acabar piorando a situação para os dois lados. Perfeito, Vinícius. Eu acho que a ideia é super legal, assim, não agir ali naquele momento para não potencializar o cenário, estar num grupo grande, é uma correção, se pode potencializar por uma discussão, né, ou divisão ali por pontos de vista, o que não é o ideal, mas conversar com a pessoa separadamente é o ideal. E Não, e como que acaba vocês... expondo a pessoa, né? Acaba expondo mais a pessoa, ela vai ficar mais sem É graça isso. ainda. Perfeito, Ana. Vai aumentar o desconforto. E porque imagina, o sentimento só vai potencializar, porque precisou de uma outra pessoa entrar no cenário para defender, isso pode ainda gerar uma invalidação da pessoa, sabe? Como se ela não pudesse defender, como se ela não pudesse ter articulado. Então, A vale conversa muito que a pena você fazer falou da separado. ajuda, né? De você ajudar a pessoa sem perguntar também, né? Assim, se ela não... Será que ela não pode Presumir defender? incapacidade, né? Isso. Não dá para a gente presumir uma incapacidade, né? E como é que vocês avaliam isso, o comportamento do gerente dela, que durante a reunião ficou interrompendo, complementando todas as falas? Acho que isso não deve ser tão novo. Muita gente talvez já Essa é tenha a visto isso nossa no dia a dia. vida. Eu ia falar Essa é a isso nossa agora. vida. É a nossa vida. Temos Essa verdadeiro é a nossa ódio vida. disso. É que eu acho que, isso, como as meninas aqui, a gente vivencia isso muito. É uma coisa, assim, extremamente difícil, e é por isso que, às vezes, a gente realmente tem que ser essa pessoa assertiva, que não deixa o outro interromper, e aí é muito interessante, porque a gente ser assim, aí vão falar que a gente falam que a gente é assertiva, né? Na verdade, a gente só está tentando não ser interrompido. Então, Mas eu acho e que só queria assim, voltar. desculpa, Pode falando nisso, falar. eu interrompi Pode André. falar. Continua, André, desculpa. Imagina. A gente está se complementando, não interromper. Não, mas o que eu ia colocar é que eu acho que quando tá numa. Pelo menos eu, como mulher, eu acho muito valioso quando está numa situação que está sendo interrompida reiteradamente, alguém vira e fala, putz, deixa ela terminar. Cliente já fez isso, entendeu? Tipo, eu quero ouvir o que ela tem para falar. E daí isso põe um ponto final. Mas dependendo da circunstância, eu acho que não é sempre que dá para fazer isso, continuar falando. E vai ficar uma situação meio. Fica uma situação bem ruim, mas a pessoa se toca, entendeu? Vai abaixando o tom de voz e continua falando. Ou vira e fala, então, deixa eu terminar de falar. Mas não é sempre que dá para fazer. E daí eu acho que entrando no exemplo, quanto maior a distância, quanto mais incômodo você tá, quanto mais desconfortável a situação, menos você vai ter coragem de fazer isso. E daí que é importante também a gente, enquanto no papel de liderança, ficar atento para mitigar e ser esse papel. Tipo, do mesmo jeito que eu falei que eu acho muito valioso quando um cliente fez isso comigo, eu, num papel de liderança, eu preciso estar atento e fazer isso quando eu estou numa reunião de equipe. Então, acho que é um pouco nesse minha Uma visão. mediação, né? Como se fosse, né? Peraí, só um Exato. minutinho, deixa só ela terminar aqui, depois, né, a gente continua aqui, né? Eu já fiz muito isso, muitas vezes, né? Ou até a meu favor mesmo. Gente, não, claro, mas só terminando aqui o meu ponto. Aí, às vezes, a pessoa, porque, de fato,
não é uma desculpa, mas assim, é porque é difícil a pessoa perceber que está fazendo isso, que ela está sistematicamente interrompendo. Então, às vezes, para a própria pessoa que está fazendo, ou no caso aqui do exemplo, o Carlos, né? Quando possível. Não, só um minutinho, Carlos. Eu queria só terminar aqui o meu racional. E aí, enfim, depois, né, você continua, por favor. Porque às vezes a própria pessoa não se dá conta que está de fato fazendo isso. A pessoa que recebeu essa microagressão, ela obviamente saca, se sente mal, se sente desconfortável, e às vezes não consegue nem se colocar, ou às vezes até consegue, e aí ajuda o que está perpetrando a microagressão a se dar conta de que está fazendo, porque às vezes é inconsciente mesmo. E por isso que é tão difícil. Eu E acho acho que nem precisa ficar também com uma torta de climão. Às vezes, aqui no exemplo, seria tipo virar e falar, Carlos, momento, eu acho que a Maria tá falando uma coisa muito importante, porque, tipo, eu quero ouvir o que a Maria quer falar, porque daí você está validando a pessoa que está sendo interrompida e não necessariamente também jogando pedra em quem está interrompendo. E às vezes o problema vem até antes, né? Eu acho que o fato disso acontecer reiteradamente, às vezes faz a pessoa se retrair e depois ela não quer nem mais falar. E eu já percebi isso na minha equipe uma vez. Eu falei assim: por que você não está se manifestando? Ah, não, porque eu tenho medo de falar besteira, toda vez que eu falo. Não sei o quê. Eu falei, não, você tem que falar, vamos lá. E aí nas reuniões eu começava: e aí, fulano, você tem. O que você tem para adicionar? Você tem algum ponto que você queira falar? Porque às vezes a pessoa realmente se sente. Eu já fui essa pessoa, né? E aí a gente tem que ficar atento mesmo. Amei o Posso que vocês aproveitar e tirar uma trouxeram. dúvida com vocês? Claro. Que assim, eu concordo com tudo que foi dito, assim, mas basicamente eu tenho percepção de dois momentos. Primeiro sempre que possível, no momento da agressão, tentar fazer algo, assim, calibrando o eventual desconforto que isso possa causar, mas às vezes um certo desconforto eu acho que faz bem. Por exemplo, para o agressor. Então, do tipo, interrompe toda vez que a mulher vai falar. Cara, eu sempre falo assim, tá, mas dá para parar de interromper para a gente ouvir o que a fulana quer dizer? Entendeu? Assim, ser um pouco mais duro para constranger a pessoa que interrompe o tempo inteiro e, de alguma maneira, assim, dá para a pessoa que foi interrompida uma sensação de, não, obrigado, deixa, assim, eu posso falar, eu tenho lugar de fala, posso, entendeu? Assim, explicar o que eu estou pensando. Mas concordo que, às vezes, o ideal, por exemplo, quando é alguma coisa, sei lá, mais delicada, não falar na hora, porque pode gerar uma situação que piora a agressão. Aí falar depois. Mas sempre que eu posso, no momento, dar uma cortadinha assim, sabe? Para a pessoa ficar minimamente constrangida e aí o agressor parar de falar, eu acho válido. Sim. Eu achei muito Parabéns, legal. Giovanni, por você fazer isso, porque eu achei bem importante. Que acontece muito, com muita frequência. Eu até falei com as meninas do BMA Mulher que essa era uma pauta muito relevante, que tinha que ter um evento só para falar disso. Amanda, eu fiz isso ano passado no Dia das Mulheres e foi o presente mais legal que as meninas ganharam na avaliação delas. Ao invés de dar presente, a gente trouxe uma palestra para falar sobre os diferentes tipos de machismo e como é que eles atuam no dia a dia ali, talvez de forma inconsciente. Fiquei muito feliz com tudo que vocês trouxeram. Acho que muito do que principalmente as mulheres trouxeram aqui é o quanto elas precisam, num momento como esse, de um aliado, né? E esse aliado não precisa ser só do outro lado uma mulher. Então, esse é um compromisso de todos. Então, se você percebe que um líder homem está interrompendo uma mulher durante uma reunião, dá para a gente fazer isso de uma forma sutil e nos posicionando, de uma forma que a gente não traga isso para potencializar o desconforto, mas que a gente manifeste também uma intervenção, né? Porque senão fica desconfortável e a consequência disso é muito ruim. Você acaba gerando uma profissional que vai ficar insegura, que numa próxima reunião ela vai ficar buscando, uma próxima não, numa frequente reunião, uma agenda, ela vai ficar buscando validação. Muitos de nós talvez conhecemos pessoas que se tornaram uma consequência desse volume de atuação aqui, de um comportamento que é machista de interrupção. Oi, Pan, você levantou a mão antes de eu seguir? Eu sei que eu não estou dando aula, tá, gente? Mas eu vou compartilhar o que aconteceu numa empresa que eu atuei e que para mim foi interessante, e talvez seja legal compartilhar. No Dia das Mulheres, de algum ano, não lembro qual foi, sempre tem as palestras, né? Semana da Mulher, Mês da Mulher, sempre tem as palestras de conscientização. Mas nós fizemos palestras para grupos individuais. Então, a palestra de Dia das Mulheres foi dada por um homem para um grupo de homens.
por conta desse lugar confortável né, onde os homens estão, homens se ouvem mais, né, se escutam mais, e receber essa aula de um outro homem foi interessante. E as mulheres estavam num lugar de apoio, né? Acho que aquele momento de comunidade, sem que tenham outros homens interferindo ou interagindo, eu acho isso importante fazer até dentro da empresa, assim, grupos de homens conversando sobre assuntos de outros grupos. Acho que para se alertarem, enfim, para mim funcionou, foi bem legal, eu lembro que foi uma experiência muito positiva e vale compartilhar. Obrigada. Legal, muito obrigado por compartilhar, Pam. Fez muito sentido o que você trouxe. Mas, assim, o que a gente precisa olhar para esse cenário e aprender é que a gente precisa de uma liderança que seja aliado. E isso está muito conectado com o que a gente está falando aqui, né? Se a gente tem um líder que é aliado da diversidade, que está comprometido com uma liderança inclusiva, a gente precisa ter uma atuação nesse momento. E a gente precisa ter esta avaliação. Acho que a gente ouviu muito aqui é o quanto as pessoas precisam de ter aliados num momento como esse, para que ela não se sinta fragilizada, para que ela tenha o apoio de outra pessoa. Eu sempre, por ser um profissional de RH, a maior parte das pessoas que trabalham na minha equipe, até hoje, a grande maioria foram mulheres. E sempre, essa foi uma grande preocupação que eu tive a partir do momento que eu passei a aprender sobre este assunto. Porque tem pouco tempo também que a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar disso para que a gente possa fazer essa desconstrução. Então, como a maior parte lá dos diretores, dos gerentes executivos, numa das companhias onde eu trabalhava, eram homens, em sua maioria, as meninas da minha equipe, às vezes, tinham dificuldade em impor, em dar uma negativa para um processo, para um projeto, e voltava sempre para mim. Porque o líder da outra área era um homem, recebeu uma negativa de uma mulher da minha equipe, e ele queria validar comigo se era aquilo mesmo. Gente, aquilo foi me causando... Eu fui tendo a empatia e sentindo a dificuldade da mulher de validar aquilo. Então, depois de um tempo, eu procurava a pessoa e dizia assim: Giovanni, a Amanda já te deu retorno sobre essa promoção. Você está me procurando de novo sobre o mesmo assunto. Ficou alguma dúvida no retorno que ela te trouxe? Porque o que eu vou te falar é a mesma coisa. Porque eu precisava validar, porque senão as pessoas começavam a me procurar para passar por cima de uma decisão de uma mulher. Porque do outro lado era um líder homem. Mas isso a gente só começa a perceber, gente, quando a gente desenvolve esse olhar voltado, de fato, para uma inclusão. Então, a gente precisa estar atento sobre isso. Se eu conseguir perceber depois de muito tempo, né? Porque provavelmente eu vivia num grupo enviesado sobre esse assunto e com histórico cultural sobre isso. Então, a gente precisa estar atento, precisa olhar para isso com muito cuidado, com muita calma, para que a gente evite no nosso comportamento, mas para que a gente também consiga corrigir isso no outro. E o principal, gente, fique atento. Aqui neste exemplo, nesse caso que a gente tratou super bem, veio muito claro. Mas existem cenários que as microagressões, elas vêm disfarçadas de elogio. Elas vêm disfarçadas de uma brincadeira. Ela vem num tom muito mais sutil e que faz com que, às vezes, as pessoas não percebam que aquilo é uma agressão. Então, independente do tom, continua sendo uma microagressão. E por que vale tanto a pena a gente voltar com a pessoa e mostrar isso para ela? Porque, às vezes, ela está fazendo de uma forma inconsciente. Porque, às vezes, ela está achando que é uma brincadeira. Às vezes, ela está achando que é uma forma de se integrar. Porque ela não está percebendo o comportamento que ela tem. Então, se ela receber esse feedback de você, de outras pessoas, que sejam aliados da inclusão, ela vai ter uma mudança de comportamento. Mas ela precisa saber disso. E muita gente não percebe esse comportamento que tem, né? Então, quais são as consequências quando a gente pensa aí nessas microagressões? A gente falou sobre isso, né? Isso gera uma diminuição da autoestima da pessoa. Não tem coisa pior do que, às vezes, ver um profissional que se torna inseguro, porque ele está sempre sendo corrigido, e aí ele já fica validando, não é isso? Fulano, se quiser me complementar aqui, fulano, se eu falei alguma coisa errada, me corrige. E aí você percebe numa reunião, que às vezes pode acontecer com uma mulher, o tanto que ela é interrompida ou constrangida em outras agendas. Isso pode gerar um baixo engajamento e diminuição do desempenho da pessoa, porque, como a Ana exemplificou aqui, depois de um tempo a pessoa deixa de opinar, ela deixa de participar, porque ela não é ouvida. Isso vai aumentar o nível de estresse da pessoa no trabalho. Pode ser que isso potencialize os problemas, que são aqueles que a gente não consegue deixar de tratar no dia a dia. Isso aumente a causa de desgaste profissional. Vai gastar um número excessivo ali de energia para pensar em situações, para resolver problemas que não deveriam acontecer. Traz frustração, traz raiva, traz indignação, traz desconforto e descontentamento. Como é que a gente vai falar de ter produtividade se o ambiente gera tudo isso, né? Quando a gente falou no exemplo do Carlos agora, a maior parte dos participantes foram as mulheres, né? Mas a gente tem que lembrar que esse é um compromisso de todos. Os principais aliados são todas as pessoas. A gente não consegue fazer uma mudança de cenário e de cultura se a gente não tiver aí a atuação, o comprometimento de todo mundo. Então a gente precisa sempre pensar nisso. E falando de liderança inclusiva, né? Tem uma frase que eu gosto que
é simples, mas ela exemplifica isso, é que assim, né, a gente sempre lava uma escada de cima para baixo. Então, quando a gente pensa em ter uma mudança de cultura, essa mudança de cultura também tem que começar de cima para baixo, né? Então, isso me deixou muito feliz. Eu vou repetir isso quando a gente teve a primeira aula, que veio em cada aula veio uma das sócias diferentes, mas fazia abertura, porque esse apoio, esse patrocínio vale mais que dinheiro, né? Então, sabe quando a gente brinca assim, às vezes ter amigo é melhor do que ter dinheiro. Então, isso traz muito mais uma mudança cultural que às vezes um investimento específico, né? Então, o apoio de vocês, o patrocínio, o comportamento, a conduta de vocês, né? Ela tem que ser esse exemplo para essa mudança de cultura. Então, sem o apoio da alta liderança, e vocês são essa liderança, a gente não consegue progredir nessa mudança. E para que vocês tenham isso para além do ambiente de trabalho, sabe? Assim, que você, nos lugares em que você esteja se divertindo, nos lugares em que você esteja comprando, que você tenha um olhar voltado para uma inclusão. Eu me preocupo sempre que eu tenho a oportunidade de comprar, que eu vou numa feira, que eu vou num evento, que eu vou numa loja, eu costumo privilegiar pessoas que são pertencentes a grupos de minoria, porque é uma forma de eu gerar consumo para aquela pessoa, de eu fortalecer a renda dela, de eu demonstrar que eu estou tendo uma preocupação. Então, consumir artistas que sejam de grupos minorizados é uma forma de estar conectado com essas pessoas, buscar a leitura de conteúdos. Então, a gente, como líder, precisa estar muito comprometido com essa mudança. Nós somos a linha de frente aí, depende muito de nós essa mudança que a gente está buscando. E quando a gente pensa nessa liderança, trazendo ela para o nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode construir isso olhando para o ambiente de trabalho? Então, pensando no ciclo de vida aí de um funcionário, no processo de atração, recrutamento e seleção, estou feliz de saber que vocês já têm políticas aí afirmativas. Eu estava falando com a Stefania, eu achei muito legal que eu fui olhar a página do BMA de vocês no LinkedIn e as vagas afirmativas têm os emotions lá, bem bonitinhos, assim, representando os grupos de minoria. Aqui foi uma coisa que me chamou a atenção, eu nunca tinha visto. Acho que para quem está olhando, é atrativo, chama a atenção. Então, ter um processo aí de atração que seja inclusivo, que a liderança esteja bem preparada, gente, porque não adianta só a gente abrir a vaga se na entrevista o próprio líder demonstra que não é inclusivo. Quando a gente contrata, foi lá no mercado, a gente selecionou essa pessoa, encontrou o melhor talento possível. Quando a gente traz ela para a empresa, a gente precisa ter uma política de integração, né? Precisa ter esse onboarding bem feito, para que essa pessoa se conecte com as áreas, para que ela entenda quem são as principais pessoas com quem ela vai trabalhar. A gente precisa olhar para o treinamento e para o desenvolvimento dela, para capacitar essa pessoa internamente para que ela tenha um bom desenvolvimento. A gente precisa avaliar o desempenho e a performance dela, para inclusive entender os indicadores do processo de recrutamento e seleção, porque assim não adianta eu contratar só grupos de minoria e perceber que quando a gente completa 2 anos, só 5% desse grupo é promovido, mas eles representam 25%, 30% do quadro. Então, esse reflexo também precisa permear a continuidade da carreira dessas pessoas. Quer entrar no desempenho, quer olhar para esse cenário e pensar como é que numa estrutura organizacional a gente tem espaço, a gente cria orçamento, a gente se organiza internamente para olhar para o ciclo de vida do funcionário, da atração, à integração, ao desenvolvimento, à carreira, para que a gente proporcione uma atuação inclusiva em todas estas etapas aí da atuação profissional. E para a gente fazer isso, a gente vai fazer mais um exercício juntos aí, né? Então, nós vamos dividir vocês em 6 grupos. Cada grupo vai ficar responsável por um desses tópicos que a gente mencionou agora, aqui pensando no ciclo de vida do funcionário. Uma pessoa de cada grupo eu vou pedir para anotar o QR Code aqui do lado, para que vocês preencham no QR Code pelo menos 5 ações sobre o seu tópico. Então, a Amanda ficou no grupo 1 sobre atração, recrutamento e seleção. Por exemplo, ela vai escanear aqui esse QR Code, que vai gerar o link para ela do Menti, e aí vai preencher, com o trabalho feito pelo grupo, pelo menos 5 ações que podem ser realizadas pela liderança para que vocês sejam inclusivos nesta etapa de atração, recrutamento e seleção. O que um líder pode fazer nessa etapa para que ele seja mais inclusivo? Então, vai ser esse o trabalho do grupo, e vocês vão adicionar essa informação aqui no QR Code, e depois a gente vai conseguir olhar o de todo mundo aqui em conjunto. Então, o grupo 1 ficou com os processos de atração, recrutamento e seleção, que eles trouxeram de sugestões e ações aqui, né? Expandir o perfil de candidatos que participam do processo de atração, recrutamento e seleção, sem limitá-los a requisitos de idade, estado civil, gênero, escolas e faculdades. Muito bom. Isso aqui amplia o gap para a diversidade no processo seletivo. Na fase de definição, definição das fases referente ao processo de atração, priorizar a análise de provas escritas, anteriormente à análise de currículo e realização das entrevistas. Muito bom!
Ação 3. Ações afirmativas do escritório para reduzir desigualdades geradas durante o percurso acadêmico e profissional do candidato. Concordo? Acho que dá para avaliar isso no processo e ver onde é que tem os gaps ali, olhando para o funil do processo seletivo. Grupo 2, quando a gente pensa sobre onboarding, integrar os almoços e eventos. Eu gosto muito disso, dessa primeira ideia. Né? Uma coisa que eu acho que dá para legal fazer, assim, no primeiro dia de trabalho do colaborador, você que é líder dele, já se programar para almoçar com ele no primeiro dia. Isso é muito legal. Brinque sempre, se você levar o seu funcionário para almoçar no primeiro dia, você vai virar o assunto do jantar. Que com certeza ele vai chegar na casa dele e vai contar que o líder se preparou, se planejou para recebê-lo, para almoçar com ele naquele primeiro dia. Isso faz muita diferença. Monitorar a adaptação, perfeito, ter conversas frequentes sobre isso. Eleição de um par, né? Monitorar alguém do próprio time ali para que seja um par. Cada empresa chama de um jeito, um anjo, uma carona, uma sombra. Ter naturalidade nesse processo de integração e observar os limites e individualidades das pessoas. Maravilha! O que o grupo 3 trouxe para a gente aí sobre treinamento e desenvolvimento? Agir para viabilizar a ajuda de custo para cursos externos. Bom, acho que se for possível ter uma política que padronize isso. Ter uma avaliação individual dos pontos de desenvolvimento. Perfeito, ter uma avaliação que seja direcionada a individual. Permitir que o liderado manifeste interesse no desenvolvimento de habilidades específicas. Perfeito, algo que ele queira aprender dentro do próprio escritório. Trazer os mais novos para a reunião com o sócio e, às vezes, com o cliente para participar de todo o trabalho para o seu desenvolvimento. Perfeito, né? Para dar uma visão de todo para ele, para que ele entenda ali onde é que a atuação dele contribui para o processo inteiro. Criar um ambiente que a pessoa se sinta confortável em assumir que não sabe determinado assunto e precisa pesquisar para falar. Perfeito. Às vezes a gente não sabe, tem que ter essa abertura. Gerar abertura de espaço para discussões técnicas. Perfeito. Grupo 4, avaliação de desempenho. Criar um roteiro de feedback, incluindo perguntas e tópicos pré-definidos que estimulem a inclusão. Adorei essa sugestão aqui, hein? Talvez na avaliação de desempenho, olhando para essa ideia, pudesse ter um breve resumo do colaborador, né? Para que você, líder, tenha que colocar ali parte da sua curiosidade, da sua investigação sobre a pessoa individualmente mesmo. Realização de feedback positivo quando identificadas ações inclusivas adotadas na equipe, perfeito, compartilhamento de práticas, né? Evitar referências negativas, individualizadas ou distintivas nas ações de feedback, perfeito, acho que não ter nenhum tipo de distinção ou microagressão ali nesse momento. Teve uma coisa aqui que, olhando para os grupos, hein, eu escutei nos feedbacks, que foi super legal, que é adotar no feedback a prática de falar também do futuro. Porque às vezes no feedback a gente fala muito do passado, né? Escutei isso de alguém aqui no grupo hoje, durante as rodadas agora desse exercício. Porque o feedback era sempre trabalhado no passado, no que aconteceu, no comportamento que houve. Mas a gente também precisa falar do futuro para falar desse processo de mudança, do que a gente sugere e transformar o feedback numa ação. Ter programas de mentoria, programa de recrutamento e permanência de grupos de minoritários, que já é adotado pelo BMA. Treinar de maneira contínua, usar avaliadores para reconhecer e mitigar os vieses. Amei essa última sugestão aqui. Todo mundo que participa de entrevista precisa ser capacitado sobre vieses, né? Etapa 5, listar as ações de uma liderança em gestão de carreira e desenvolvimento. Ter feedback com sensibilidade ativa, dar exemplos não apenas do passado, mas projetados para o futuro. Está aqui, ó, o grupo que eu tinha comentado agora veio desse grupo. Explorar as competências a serem desenvolvidas e o porquê de cada uma delas. Ter projetos de mentoria direcionadas. Criar o BMA Educação voltado para a aquisição de competências de soft skills e não somente, né, de hard skills. E reuniões com frequência de one-on-one sem pauta definida para ouvir as pessoas, provavelmente ali, e entender o que ela espera também em termos de carreira. Indo para o último grupo, grupo número 6, estrutura organizacional. Fortalecer parcerias com programas como Incluir Direito, muito bom isso, hein? Direcionar o apoio a quem necessita, exemplo do Vale Transporte, direcionado a quem mora mais distante, bazares de roupas sociais, cursos sobre diversidade, regime de trabalho híbrido, muito bom. Isso tudo dá abertura na própria estrutura como empresa, né? Para que a gente flexibilize aí e permita mais acesso aí à inclusão nessa etapa. Vocês estão craques, amei, assim, quero trabalhar com vocês nessas ações aqui, viu? Próximo passo aí para o time interno de diversidade, a gente trabalhar com esses líderes aqui para a gente transformar essas ações em entregas práticas mesmo aí. Muito bom tudo que veio aqui de ação, acho que é uma oportunidade aí que a gente enxerga em campos de ainda atuar para que vocês tenham uma liderança ainda mais inclusiva, olhando para essa jornada do colaborador. E caminhando para tudo isso, né, como é que a gente constrói, então, uma cultura inclusiva, agora que a gente sabe, permeia, entende como é que essas ações são cobertas?
Estou dividindo em 4 frentes aqui quando a gente pensa em ter um ambiente, um espaço para uma liderança inclusiva, né, pessoal? Então, como é que a gente tangibiliza isso de forma prática? Primeiro, é liderar com propósito, é trazer essas ações, é trazer a transformação que vocês trouxeram, que vocês propuseram de maneira genuína. Parece simples, mas querer genuinamente não é. Então, é ser um defensor das causas de grupo minorizados, onde você estiver, que você lidere essa pauta de diversidade e que você se comprometa. Sem esse compromisso individual, interno, sem esse desejo de mudança na sua atuação, isso tudo não vai ser possível. Então, esse é o primeiro passo das 4 frentes para que a gente consiga criar um ambiente com liderança inclusiva, é ter propósito no que a gente faz, é estar verdadeiramente comprometido, é estar genuinamente interessado nesse movimento e nessa mudança. E depois, é promover uma mudança pessoal, nós precisamos ser essa referência, a gente precisa influenciar outras pessoas, nós precisamos influenciar outros líderes, nós precisamos ser uma referência nos espaços em que nós estivermos. Está tudo bem se a gente ainda não sabe tudo, está tudo bem se a gente ainda não está 100% preparado, mas a gente não precisa esperar esse 100% de preparo para que a gente comece a atuar de maneira genuína. Então, isso pode acontecer no agora, no hoje, nesse interesse de mudança, porque é isso que faz a diferença, né? A gente precisa, depois de ter esse desejo de mudança pessoal, levar isso para o engajamento amplo. Então, se a gente tem a oportunidade de querer genuinamente, se a gente muda pessoalmente, a gente já vai para uma consequência que é engajar quem está ao nosso redor. Que isso vai se tornar uma pauta para você, isso vai se tornar uma ação, isso se torna um propósito na sua atuação como líder, né? Eu entrei no mercado, e vocês também, quando a gente entrou no mercado de trabalho, ele era muito diferente do que ele é hoje. E o que eu espero é que a nossa liderança, ela engaje, ela influencie, para que no momento que a gente tome a decisão de sair do mercado de trabalho, a gente deixe ele muito melhor do que a gente encontrou, né? Para que a gente tenha o espaço e para que a gente seja uma referência, para que outras pessoas também se inspirem na forma que a gente lidera. Então, dá para fazer isso escolhendo feedbacks, dá para fazer isso aplicando feedbacks que tenham essas frentes, que tenham essas iniciativas, olhando para essas 4 grandes frentes, né? E alinhar isso sistematicamente, que aí tem a ver com as ações corporativas, que a gente acabou de construir aqui em conjunto. E como é que a gente integra essa liderança inclusiva aos processos da companhia. Então, como é que a gente integra a inclusão no processo de avaliação de novos candidatos, de recrutamento e seleção, no onboarding, no treinamento? Como é que a gente traz isso para a realidade diária de cada uma das pessoas dentro da organização? Então, esse é o 4º pilar de como a gente constrói de maneira efetiva a liderança inclusiva aí no nosso dia a dia. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente promove isso? Como é que a gente coloca em prática, né? Eu brinquei com vocês, mas eu achei muito legal as ações que vocês trouxeram e acho que tem muita viabilidade de serem discutidas internamente para se tornarem ações práticas, né? Mas, além disso que é estrutural da companhia, dá para você continuar buscando seu autoconhecimento, dá para você continuar aprendendo, buscando, através de leitura, através de podcasts, a sua evolução, através da troca com outras pessoas, através do consumo de pessoas que pertencem a grupos de minorias. Aqui é um convite para que você continue buscando o seu desenvolvimento. É muito legal ver que o BMA tem essa opção, traz essa oportunidade da gente estar aqui hoje discutindo e trazendo frentes para o nosso desenvolvimento. Mas, para além disso, você tem que continuar buscando essa sua capacitação, né? Leve a sua visão para outras pessoas, para tornar isso comum, para levar essa informação para todos. Questione a realidade, questione os ambientes, traga sugestões do que você percebe para co-criar com a opinião de outras pessoas. Fortaleça os relacionamentos, né? Então, a gente falou hoje muito aqui de estabelecer essa curiosidade, de buscar conhecer mais do outro, de entender a realidade, a performance e o seu desenvolvimento, para que isso seja uma ferramenta que potencialize essa inclusão. E que, com tudo isso, vocês possam criar essa mudança que a gente espera para o mercado de trabalho, para que a gente veja em termos de reflexo a diversidade no dia a dia e para que vocês não sejam só um dos escritórios aí que tenha diversidade e inclusão, mas que vocês sejam uma referência nesse assunto, de uma empresa que tem buscado uma transformação da sociedade através do seu trabalho. Então, que o ambiente corporativo, que o dia a dia de vocês seja uma referência para tudo isso. Caminhando para a gente fechar, quero muito deixar aí um exercício de casa para vocês, já pensando nessa continuação, nesse aprendizado contínuo, na extensão desse conteúdo, do desenvolvimento de vocês. Quero deixar um plano de desenvolvimento individual.
como um convite para que vocês construam, pensando no seu crescimento, pensando no seu desenvolvimento, pensando em não deixar que isso encerre agora, no fim dessa jornada, no fim desse programa, mas que de fato potencialize. Então esse é o modelo que vai para vocês, junto com o material. É uma tarefa de casa para cada um, né? Eu adoraria ver no PDI de vocês ações de inclusão. Acho que quando a gente pensou lá em avaliação de desempenho, isso deveria ser uma ação no plano de desenvolvimento individual de cada líder, né? Definir ações específicas de diversidade e inclusão no seu time. Então, é um plano de desenvolvimento individual aí que vai ficar para vocês construírem depois. Citando, como você se descreve hoje como líder? Né? Se eu perguntar para uma pessoa da sua equipe, como é que é o Giovanni? Como é que o seu time te descreveria hoje? Quais são as suas maiores habilidades como uma liderança inclusiva? Quais são seus grandes pontos? No que você é mais forte dentro de uma liderança inclusiva? E, ao mesmo tempo, quais são as 3 habilidades em uma liderança inclusiva que você precisa potencializar? O que você precisa ainda melhorar na sua liderança? E qual compromisso você assume para melhorar e para promover a diversidade e a inclusão no BMA? Então, esse modelo eu vou deixar para vocês, eu gostaria muito de estar presente. O time de RH que está aqui, acho que dá para cobrar isso dessa liderança depois como uma tarefa de casa aí. Vale a pena mapear para a gente ter uma continuação aí desse desenvolvimento, que a partir desse mapeamento se avança aí para as ações específicas do seu desenvolvimento, né? Olhando para as 3 iniciativas ali que você quer potencializar nas suas competências para uma liderança inclusiva, que ações você pode fazer sobre elas? Então, parecido com o que a gente construiu em termos de ambiente organizacional, mas agora pensando no eu, pensando em você diretamente. Então, com esse convite para essa construção, a gente caminha para encerrar a aula de hoje. Eu queria muito agradecer vocês aí por essa troca, por esse aprendizado. Acho que a aula foi excepcional, foi muito bom contar com a contribuição de vocês, com o quanto vocês trouxeram de conteúdo, quanto vocês trocaram aqui na nossa aula de hoje. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente se abre para conhecimento e eu senti muito isso no nosso encontro aqui de hoje. Na aula de hoje a gente tem 2 QR Codes, que é o QR Code aqui desta aula, da aula número 2, e a gente também tem uma INPS do nosso curso. Então, são 2 avaliações que são rapidinhas aí, em termos de feedback do nosso conteúdo, da nossa aula, e eu gostaria muito de contar com a avaliação aí de vocês. A Pan está me ajudando e está mandando aqui já no chat os 2 QR Codes. Esse primeiro está aqui na tela, pessoal, é o QR Code da aula de hoje. E na sequência a gente vai subir também aí o link do INPS das 2 aulas consecutivas. Mas, de antemão, queria muito agradecer o tempo de vocês. Não queria que ninguém saísse sem avaliar, hein? A gente falou muito de feedback, eu gostaria também muito de ter o feedback de vocês. Mas queria agradecer o tempo, a disponibilidade e o compromisso de vocês com esse processo de mudança. Muito obrigado a todos aí por terem se conectado, por terem participado com a gente. Não deixem de avaliar. Se precisarem de alguma coisa, alguma informação, alguma dúvida no futuro, estou aqui junto com a Coruja, já ficar feliz em poder ajudá-los.